algoritmo de contração aleatorizada ou probabilística, né, de Cardial. O que esse algoritmo faz? Antes de escrever, deixa eu só dar uma intuição, e aí a gente vai ver o exemplo para consolidar a intuição. Esse algoritmo vai trabalhar com uma operação que não é comum quando a gente trabalha em grafos, mas pode ser útil em algumas situações, é muito útil aqui, que é a contração de vértices. Então, quando eu falar que eu vou contrair dois vértices ao longo de uma aresta, pensa num merge, eu estou fundindo eles num super vértice. Tá? Então, eu vou modificar o meu grafo ao longo da brincadeira. Tá? Felizmente, a gente vai poder pensar alto nível aqui, sem todos os detalhes de implementação. Dá para fazer de modo eficiente, mas a gente não vai ficar sofrendo com os detalhes técnicos. A gente quer entender a ideia do algoritmo nesse momento. Então, vamos lá. Como que esse algoritmo começa? Bem, enquanto o número de vértices for estritamente maior do que 2, ele vai continuar. Quando for igual a 2, quer dizer que ele tem, pensando nessa ideia da contração, ele vai ter 2 supervértices que definem o corte dele. Né? Um pega um desses caras como sendo o S e o outro é o restante, é o V menos S. Então, enquanto o número de vértices for maior do que 2, escolha uma aresta com probabilidade. Deixa eu dar nome para ela que eu vou precisar. Escolha uma aresta E igual a UV com probabilidade uniforme. Quer dizer, eu estou sorteando dentre todas as arestas, sei lá, tem 10 arestas no meu gráfico, cada uma tem 1/10 de chance de ser escolhida. Sorteio, jogo uma moeda, no caso, jogo um dado, né, com o número de possibilidades correspondente ao número de arestas, pego uma delas. Essa está na minha mão. Então, escolho uma aresta E igual a V com probabilidade uniforme. E daí, contraia os vértices U e V em um supervértice. Esse supervértice não tem superpoderes, tá, gente? Então eu só estou usando esse termo para que a gente tenha noção que ele corresponde a vários vértices. Porque lá no final eu vou ter que olhar para ele e falar a quem vocês correspondem. Então é só para lembrar disso. Tá? Eu não estou jogando fora essa informação, ela está guardadinha lá. Mas para todos os efeitos, depois da contração, ele vai se comportar como um vértice normal. A única coisa é que eu tenho que ter essa lembrança de quem que está naquele blob, né? Quem foi colabado ali, dos vértices originais. Afinal, eu quero um corte no grafo original. Né? Mas então contraia os vértices U e V em um supervértice. Mas aí é importante, 2 observações. Mantendo arestas múltiplas. Esse é um caso em que eu não removo arestas múltiplas. E removendo autolaços. Essas 2 observações vão ficar bem claras no exemplo, tá, gente? Podem ficar tranquilos que vocês vão ver, vai ser intuitivo saber por que eu mantenho uma e por que eu removo outra. E removendo autolaços. E daí, no final, quando acabar esse enquanto, devolva o corte correspondente a um dos supervértices restantes. Bem alto nível, eu vou contraindo, no final vai ter só 2 vértices que correspondem ali ao amálgama, a um blob em que vários vértices foram fundidos. Eu pego um desses caras, chamo de S, o resto está no V menos S, e eu devolvo o meu corte. Se pareceu estranho, tanto pelo funcionamento quanto pela questão assim,
parece um ato de fé, né? Parece assim, nossa, que algoritmo esquisito. Qual a chance de que isso funcione? Eu vou mostrar um exemplo agora para desmistificar o algoritmo. Deixar claro que eu não vou desmistificar o porquê ele funciona. Tá? Isso vai precisar de uma análise que vem só na outra aula. Mas vamos desmistificar o algoritmo, a gente consegue. Eu vou pegar aquele grafo lá mesmo, tá? Eu vou começar com ele aqui. Então, olha só. Um grafo com apenas 4 vértices. Porque daí o meu número de iterações vai ser limitado, né? Eu começo com 4 vértices, termino quando tem 2, vão ser só 2 iterações para eu mostrar o exemplo. Senão toma muito tempo. 0, 1, 2, 3. Bem, no início, eu vou começar com esses 4 vértices, vamos seguir o algoritmo. Olha lá, eu tenho mais do que 2 vértices? Tenho 4. Então eu escolho uma aresta com probabilidade uniforme. Tá? Então, temos essas arestas aqui, vamos dizer que eu escolha essa aqui. Puro sorteio, tá? Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 opções, calhou de ser essa. Daí, eu faço a contração ao longo dela, o que eu vou ter? Eu vou ter um vértice agora que corresponde ao parzinho 0,2. Não leia isso como 0,2, tá? É só o meu amálgama ali, 0,2. O vértice 1 continua aqui, o vértice 3 continua aqui. Então essa aresta continua. Tinha uma aresta do 2 para o 3, aparece ali. Tinha uma aresta do 2 para o 1, aparece ali. Tinha uma aresta do 0 para o 1, aparece ali. Percebam que é importante eu manter as arestas múltiplas, justamente porque se eu não tiver aresta múltipla, eu perco informação relevante, né? Vejam que eu quero descobrir qual que é um corte no grafo original, né? E essas duas arestas aqui, embora agora elas estejam ligando o mesmo vértice, elas correspondiam a arestas distintas no meu grafo original. Então, eu vou manter essas arestas múltiplas. Tá? Então, essa foi a primeira iteração do nosso algoritmo, quando eu escolhi, pelo mero acaso, aqui, né? Mas o algoritmo seria só um lance de moeda, e eu escolhi aquela aresta. Agora eu vou ter que escolher uma outra aresta aqui. E daí vamos dizer que eu vou sortear e pelo sorteio eu escolhi essa aresta aqui. Tá? Então nesse caso eu vou fazer a fusão desse supervértice 0,2 com o vértice 1 e eu vou ter aqui um supervértice que corresponde ao 0,2,1. Olha que ele vai ter um alto laço a princípio que corresponde a essa aresta aqui. O alto laço tem as duas pontas do mesmo lado. Pensem que o supervértice que a gente está criando, ele quer justamente separar o grafo, né? Então, se tem as duas pontas do mesmo lado, não me faz diferença, é removido, tá? Eu descarto esse cara. Deixa eu colocar com a outra coisa. Eu descarto esse cara. E me sobra o quê? Um vértice 3 aqui do outro lado, e eu tenho uma aresta aqui que vai do 0 para o 3. E eu tenho uma aresta aqui que vai do 3 para o 1. As duas agora são arestas paralelas e eu terminei só com 2 vértices. Tá? Um que corresponde aos vértices originais 0, 2, 1, o outro que corresponde ao 3. Então eu tenho aqui que o S é igual a 0, 1 e 2. Podia ser igual a 3, mas eu peguei aquele. Esse é o meu S e a norma do meu ΔS é igual a 2. Tem duas arestas ali, mas para isso ficar mais claro, eu vou mostrar isso no grafo original. Tá? Então, no grafo original, o que a gente tinha? Deixa eu colocar uma setinha aqui, assim, ó, descompactando isso no grafo original. Eu tenho aqui 0, 1, 2 e 3. Eu escolhi 0, 1 e 2 no meu S, né? Deixa eu colocar assim, ó. Então, 0, 1 e 2. E as arestas que cruzam o meu corte são essas aqui, né? Que correspondem exatamente a essas, né? Certo? Tá? Pode perguntar. Você está dizendo que o meu algoritmo pode dar errado?
ele pode dar errado, a gente já vai ver que ele pode dar errado. Ele é um algoritmo probabilístico, ele nem sempre dá certo. O que vai ser surpreendente, e a gente vai ver na análise, é que ele dá certo com uma probabilidade não trivial, e a gente vai conseguir transformar isso num algoritmo que basicamente sempre dá certo. Mas isso vai ter que ser na próxima aula, mas tem toda razão. Esse algoritmo, desconfie nesse algoritmo. Não é nada óbvio que esse algoritmo funciona. A sensação que a gente tem que ter ao olhar para ele é, provavelmente é uma porcaria. O surpreendente é quando a gente analisa e consegue mostrar que ele funciona. E funciona com uma chance bem significativa de dar certo. Então ele é um ato diferente. Perdão? Ele realmente é um ato diferente. Ele é. Não vai dar errado. Ele é. Esse algoritmo, assim, parte do motivo de eu mostrar ele é para a gente entender que as coisas são não triviais com algoritmos, que nem sempre a coisa é straightforward, sabe? A nossa intuição muitas vezes é enganada e tal. Ele, ao contrário, sabe, de um clássico merge sort, que é assim, um algoritmo que todo mundo tem que ver e tal, esse não é que ele é tão central. O problema de corte é muito importante, mas eu poderia mostrar outros problemas de corte. O legal desse é o quanto que ele é inusitado. Então é interessante para ter essa noção de como existem soluções inusitadas na área de algoritmos. Mas você ia perguntar? Você não tinha uma pergunta também aquela hora? A pergunta era ok. Era colocar essa Não, de fato, é o que eu vou fazer agora só para a gente fechar a aula. Então, vejam que o funcionamento desse algoritmo dependeu da sorte, né? Dependeu de eu ter escolhido as coisas certas. Eu vou colocar uma versão menorzinha dele aqui, então, ó, menorzinha do gráfico, eu quero dizer, né? Então, vamos colocar aqui, olha, 0, 1, 2 e 3. E agora eu vou sortear, por exemplo, essa aqui. Calhou de eu sortear essa. Daí como que eu vou ficar? Eu vou ficar com 0 aqui, vértice 2 aqui, essa aresta se mantém. Os vértices 1 e 3 foram colabados em um só. E daí eu vou ter aqui de 0 para 1 tem uma aresta, de 2 para 1 tem outra aresta, e de 2 para 3 tem outra aresta. E daí, pelo mero acaso, eu vou sortear essa aqui. E eu vou ter 0, 2 aqui. E 3 arestas atravessando aqui depois. Para 1, 3. E isso vai induzir... Eu vou voltar... eu vou usar esse mesmo desenho, tá, gente? Só pela falta de espaço para desenhar ali, mas eu vou usar com outra cor. Então, enquanto ali foi aquele S, eu vou fazer, olha, o meu S verdinho aqui é o 0,2, por exemplo. Tá? Que corresponde a isso aqui. E que tem 1, 2, 3 arestas atravessando ele. É um corte com cardinalidade 3, que vocês bem observaram, não é ótimo. Então, de fato, algumas últimas considerações. Primeiro, não é nada óbvio que esse algoritmo funcione. A gente já mostrou que ele não funciona sempre, tá? Diferente de um selection sort, perdão. Diferente do algoritmo da seleção aleatorizado que a gente viu e do quicksort, eu misturei seleção e quicksort, e do quicksort aleatorizado que a gente viu lá em AED2, em que as escolhas aleatórias afetavam no máximo o desempenho do algoritmo, se os pivôs iam dividir bem ou mal. As escolhas aleatórias aqui afetam a probabilidade, afetam o resultado, afetam a chance dele devolver a coisa certa. Esse algoritmo nem sempre devolve a coisa certa, tá? O que a gente vai mostrar, e isso não é nada óbvio, tá? É que a probabilidade dele achar um corte mínimo é muito maior do que a gente esperaria de um algoritmo aleatório. E ela vai ser grande o bastante para que a gente consiga, usando uma técnica de repetições, conseguir a solução correta com alta probabilidade. Tá? Mas isso, a gente vai ter uma aula para ver isso com calma, então não vamos tentar atropelar isso. Mas
Vocês têm toda a razão de desconfiar desse algoritmo, esse é o comportamento crítico adequado, e a gente tem que ter essa ciência de que, olha, não é um algoritmo que dá sempre certo, isso não vai ser, mas vai ser muito impressionante o quão pequena é a chance dele errar. E quando eu falo pequena, é irrelevante na prática, tipo, eu consigo deixar com repetições suficientes, vai ser realmente na prática ele funciona. Tende a zero muito rápido a chance dele errar. Mas, o que eu queria comentar também com vocês? Tá, as duas observações aqui, uma intuição, uma curiosidade. A intuição do porquê que esse algoritmo é esperto, apesar de tão simples e tão estranho assim, é o seguinte: veja que o objeto que ele está procurando, a gente vai desenvolver isso mais no futuro, mas o objeto que eu estou procurando é um corte mínimo, é um corte atravessado pelo menor número de arestas possível. E eu estou sorteando arestas, então a chance de eu atingir um corte mínimo é menor do que você esperaria, justamente porque é o corte mínimo. A chance de eu pegar... O único jeito de eu dar errado é eu contrair uma aresta do corte mínimo. Porque percebe que quando eu faço uma contração, o que eu estou dizendo, interpretem o algoritmo, o que eu estou dizendo esses dois vértices estão do mesmo lado do corte. Eles vão estar ou em S ou em V menos S. As arestas que atravessam, que vão de um para o outro, não fazem mais parte do corte. Então, esse algoritmo só dá errado se eu tiver o azar de sortear uma aresta do corte. Só que o corte é mínimo, e a gente vai mostrar que isso é suficiente para que a probabilidade dele seja mais interessante do que parece. Tá? Ele é muito melhor do que um algoritmo que sorteia, por exemplo, os vértices. Porque eu poderia fazer isso, né? Olha, um algoritmo probabilístico que sorteia aleatoriamente cada um dos 2 elevado a n menos 2 conjuntos possíveis de corte. Esse algoritmo teria qual chance de dar certo? 1 sobre 2 elevado a n, menos 2, né? Porque se o corte mínimo fosse único, né? Então a gente vai ver que ao sortear arestas, por conta dessa relação de o objeto que eu estou procurando ter poucas dessas, eu tenho muito mais chance de pegar o resto e acaba dando um algoritmo estranhamente funcional e bom. Essa é a intuição, então. Eu estou trabalhando a meu favor na escolha aleatória ao sortear uma coisa que é pequena no objeto que eu estou buscando. A outra coisa é que, uma curiosidade relacionada com o exemplo que a gente viu antes, a gente percebeu que pegar umas partes não contínuas, eu não estou definindo isso formalmente, mas umas partes não contínuas do grafo, não é muito interessante, né? Quando a gente pegou naquele circuito uma parte não contínua, a gente pegou um corte particularmente ruim. Esse cara nunca faz isso, olha que interessante, porque ele só pode colocar no mesmo supervértice, que no fim vai induzir um corte, caras que estavam unidos por arestas. Então ele sempre pega partes contínuas, ele não consegue fazer aquilo igual a gente fez no circuito, sabe? Pegar um cara daqui e um cara de lá, isso nunca vai acontecer. Se esse cara e esse cara num circuito, por exemplo, visualizem, né? Não vou desenhar, tem um circuito aqui. Se esse cara e esse cara terminarem no mesmo supervértice, é porque todas as arestas aqui foram contraídas ou todas aqui. Então isso também dá uma intuição de que esse algoritmo é mais esperto do que parece, porque ele já evita umas escolhas ruins aí, que seriam cortes válidos, mas ruins. Tá? Então, só para a gente ficar com essa intuição, mas na próxima aula a gente vai recapitular o algoritmo e provar que ele é bom.